estado de Bolsonaro piora e ele tem que voltar às pressas para o hospital. E agora nós vamos ver ali, direto da porta do hospital, o Flávio Bolsonaro, o filho dele, vai dar uma atualização e mostrar e falar o que realmente está acontecendo com Jair Bolsonaro, que piorou nos últimos dias e o caso dele é muito sério, pessoal. Vamos ver agora o Flávio Bolsonaro trazendo essa atualização deste caso de Jair Bolsonaro. Senador, nós estamos agora ao vivo na CNN e gostaria que o senhor falasse como está então o ex-presidente, o que ele sofreu realmente ao longo desse dia e se a perspectiva é que ele fique internado por pelo menos um dia ou quanto tempo? Falou aqui que o médico orientou que ele fique de repouso e observação essa noite pelo quadro que ele apresentou quando chegou aqui. Então, só repetindo, o que a Michelle relatou para mim é que ele já estava ali com soluços, né, que vinham ficando mais fortes progressivamente. Quando acontece isso, parece que reclama que parece que trava o diafragma dele, ele fica com falta de ar. E hoje foi isso que aconteceu, ele ficou com falta de ar quase 10 segundos sem conseguir respirar, e a reação dele foi, acho que expeliu aquilo que estava ali obstruindo, né, o aparelho digestivo dele, um vômito a jato, né, jogou aquele vômito de 2 metros para frente, né, e aí ele se sentindo mal, tonto, pressão baixa, a Michelle só deu tempo de pegar ele, botar no carro e, enfim, tomar as providências ali, né, para evitar que algum mal entendido possa ser explorado contra ele depois. Até com isso tem que se preocupar. E aí quando chega aqui no hospital, ele está bem desidratado, estava lá, já tinha ido uma bolsa de soro embora, estava ali deitado na cama em repouso, né, tomando, né, uma sopa, o médico recomendando que não ingira nada sólido, né, mostrando que tem a ver também com a questão da cirurgia dele no abdômen, né? E assim, só peço aí que todos continuem em oração, né? E se Deus quiser, mais uma vez, não vai ser nada grave, em breve ele está de volta em casa. Vim agora visitar o meu pai, a Michelle está lá com ele, né? Relatou um pouquinho como é que foi o episódio em casa. Eu estou lá quase todo dia, percebo essa questão do soluço dele que evolui, e hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Ele, quando às vezes pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele, ele teve um episódio de vômito a jato, né, com força, que ele ficou quase 10 segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso, com vômito forte, né, com tontura, uma pressão muito baixa. E aí, graças a Deus, a Michelle estava lá perto dele e conseguiu rapidamente trazer ele para cá. Ele está lá estável, mas não está com a cara boa, bastante desidratado. Não falei com médico nenhum, mas o que ele me disse é que ele vai precisar passar a noite em observação aqui no hospital, né, e não precisa nem ser médico para assegurar que muito do que ele está sofrendo, que ele está passando é a questão psicológica, o desgaste, é o massacre do dia a dia, né, é uma tensão o tempo inteiro, né, que fazem sobre ele, né. Todo momento que eu vou conversar com ele, ele repetidamente desabafa reclamando, né, com relação ao que aconteceu nesse linchamento que ele sofreu no Supremo Tribunal Federal, como que se defendendo. O que eu tenho a ver com 8 de janeiro? Não é possível, esses caras não conseguem enxergar, eu estava fora do Brasil, não admito, você está respondendo por isso, não tem nada meu. Isso na verdade é uma reação de uma pessoa normal, de quem está indignado, que sabe que é inocente, né? E eu queria pedir aqui de público, né? Porque, mais uma vez, eu tenho para mim que há muita questão emocional, massacre o tempo inteiro em cima dele, policial cercando a casa como se ele fosse fugir em algum momento, abrindo mala do carro da Michelle na hora de levar a criança no colégio, para mostrar que não tem ninguém num capô de um Fusca, né? Um lugar que mal cabe um animal. Tem que abrir, os policiais cumprindo ordem, lógico, tem que abrir para mostrar que não tem nada. Então é um massacre psicológico. Eu queria fazer um pedido de público aqui, né? Até terrorista da trégua em alguma guerra, né? Então eu quero pedir para o terrorista aí dar uma pausa um pouco, né? Deixa as instituições voltarem a funcionar, deixa, né, o presidente Bolsonaro recuperar pelo menos, já que não teve nem oportunidade de se recuperar depois da última cirurgia. O cara foi intimado dentro de uma CTI aqui nesse hospital. Então tudo tem limite. Então eu quero pedir pro terrorista, aí dá um limite, dá um tempo, dá uma pausa, deixa o cara
recuperar pelo menos mentalmente, fisicamente ele está arrebentado, tudo isso aqui ainda é consequência assim da facada que ele sofreu. Então é muito angustiante para toda a família o tempo inteiro ver o pai ter que passar por isso reiteradamente, várias vezes, porque não consegue se recuperar, seja fisicamente, seja mentalmente. Assim, mas na verdade é sempre uma progressão, não teve nada específico que desencadeou isso. Se vocês viram um vídeo dele de 2 ou 3 dias que ele chegou ali fora do quintal de casa e é filmado, ele tá com soluço, ainda parece um nível leve, tá moderado. E aí isso vai evoluindo e começa a ficar com soluço de uma forma cada vez mais forte e prende a respiração mesmo, e a defesa dele é isso. O médico vem, de São Paulo está vindo. De São Paulo? Não é porque se o médico está vindo, eu perguntei ali, tá? Mas ele está aqui em observação. O senhor poderia nos falar quais exames exatamente ele passou hoje? Eu não falei com o médico, tá? Eu falei ali com a Michelle, conversei com ele um pouquinho, fiquei um pouco ali, né? Para dar um apoio moral, tá melhor, obviamente, mas é sempre um susto para a família, né? Senador, o acesso aos familiares é possível nesse momento ou ainda assim tem que pedir para o Alexandre de Moraes? Não, os familiares eu imagino que seja a mesma regra, né, que ele estabeleceu para quem vai em casa, que a família não tem restrição de vir aqui, acho que ainda mais, né, ele é hospitalizado. Então eu espero que amanhã já possa visitá-lo em casa, mas é o médico que vai falar como é se o quadro dele tá tranquilo para liberá-lo, tá? Tem novos exames. A previsão de alguma cirurgia? Ele fez alguns exames já, não. Cirurgia acho que não, se Deus quiser não. Né? Ele conseguiu reagir de alguma forma ao avanço lá do projeto da anistia na Câmara dos Deputados? Não, eu não sei nem se ele chegou ele agora deve estar sabendo já, mas acho que foi no final da tarde que ele se sentiu mal. A notícia de que a anistia vai ser avaliada na Câmara foi de agora, final da tarde já, que é capaz de ter visto aqui no hospital só, então não tem nenhuma relação, como me perguntaram aqui, alguma relação ao que desencadeou, certamente não foi isso. Por causa daquela cobrança do atraso, eu perguntei especificamente, o Moraes deu 24 horas para ele responder e se ele desrespeitou... É o que eu estou falando, né? Pô, até terrorista dá uma trégua numa guerra, né, cara? Eu estou pedindo pro terrorista dar uma trégua, cara. Pô, o cara teve coragem de intimar o presidente numa UTI aqui, pra tomar ciência de coisa. Pô, não tem um mínimo de humanidade não, cara. Tô fazendo um apelo aqui, não tem um mínimo de humanidade não. Mínimo de bom senso. O bom senso só que eu tô pedindo, mais nada. Além de cumprir a lei, já não cumpre a lei mesmo, eu tô pedindo bom senso só, pelo menos. Então, pô, é um negócio, pô, é desgastante, é cansativo. Sabe, pegar um cara que não fez nada de errado, um cara correto, honesto, e tratar desse jeito como se fosse um marginal. Só os crimes aí que ele foi condenado agora foi um grande teatro que o Alexandre de Moraes armou para cima dele, inventando crime, distorcendo legislação. Então acho que agora você perguntou sobre a anistia, é um momento que o Congresso tem, né, de pelo menos recuperar um pouquinho a sua imagem, né, se é que está disposto a isso, e fazer aquilo que a Constituição diz que é a competência exclusiva do Congresso, de aprovar a anistia, né, e vamos ver como é que vai ser a definição aí de relatoria, de texto. Né. O fato é que eu estou muito confiante que a gente precisa virar essa página da nossa história e aprovar a anistia sim, porque o Bolsonaro merece ter de volta tudo aquilo que o Alexandre de Moraes interferiu para tomá-lo, inclusive desequilibrando a eleição em 2022. Agora, senador, dentro do Congresso, uma parte grande do Centrão defende a anistia mais light, mais branda, somente com a redução de penas e deixando Jair Bolsonaro inelegível. Como o senhor reage a essa ideia? Eu acho isso um equívoco, tá? Porque a gente não tem que discutir. É óbvio que todo mundo sabe que as penas são excessivas, mas só que está uma questão anterior a isso, né? Eu não estou nem entrando na parte das várias nulidades, né, nesse processo. Eu fico lembrando o Zanin, quando advogava para o Lula, argumentando 1 ou 2 nulidades, a questão do foro, a questão da suspeição do juiz, né, que o julgou. E o Zanin podia escolher mais de 10 nulidades aí, né, para honrar pelo menos a história dele como advogado. Mas sentou na cadeira de ministro, parece que está ali a serviço do Lula. E eu acho que o caminho que a gente vai ter com essa anistia, para te responder, é porque as pessoas não estão respondendo pelo crime correto. Ninguém ali, todo mundo sabe que é um crime impossível, não tinha a menor possibilidade real de ter golpe de nada, tentativa de golpe de nada. 8 de janeiro aqui, o Lula que não tomou as providências para garantir a segurança nem do Palácio do Planalto, parece que para botar na conta do Bolsonaro. Então a gente está discutindo ali o seguinte, uma pessoa que, hipoteticamente, está sendo acusada de um furto e está respondendo por tráfico de drogas. Então não dá para falar em diminuição da pena, quando ali o máximo que houve foi a depredação de patrimônio público, né? O que nós mesmos
né, da centro-direita, entendemos que nem precisa estar numa anistia. As pessoas que quebraram patrimônio público têm que responder por aquilo. E a pena é de 6 meses a 3 anos no máximo. Então, todo mundo já cumpriu a sua pena, vamos dizer assim, porque tem gente que está presa há mais de 2 anos. Então, na verdade, o senhor defende uma anistia somente para os condenados pela suposta trama golpista, mas não pelos invasores do 8 de janeiro, é isso? Não, o que a gente está falando há muito tempo já. Que a gente, em nenhuma manifestação nossa, você viu quebra-quebra. Né? Você não tem um boletim de ocorrência com o celular furtado. Sempre de uma forma ordeira, pacífica, linda, voluntária. E aí acontece o 8 de janeiro, uma coisa completamente fora da curva, né, com o Bolsonaro fora do país, os acampamentos já sendo desmobilizados. A gente sempre defendeu que houvesse, não houvesse a impunidade para aqueles que promoveram esse tipo de quebra-quebra que nós nunca incentivamos. Né? Então a anistia tem que haver, por isso que eu estou dizendo. As pessoas não estão respondendo pelos crimes corretos. Simplesmente isso. A gente não vai admitir isso. A gente quer que inicie o processo de votação do texto, seja ele qual for nesse momento. E aí eu acho que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado tem que fazer o que a obrigação deles, deixar o plenário decidir pela sua maioria qual vai ser a redação vencedora e qual vai ser a abrangência dessa anistia. Eu estou defendendo a anistia total, ampla, irrestrita e imediata. Senador, quais são os exames que o presidente deve passar de hoje para amanhã? Qual a previsão médica? Eu não sei, ele fez algum exame ali do coração, que eu não sei o nome certo do exame, parece que a Michele disse que estava ali, a princípio tudo normal. Eu não sei se vai ter algum exame também neurológico, mas aí eu não posso ficar chutando aqui, que eu não falei com o médico, não sei te informar com precisão. Tá Michele bom? Acompanhou ele de casa até aqui, ela estava Acompanhou, presente quando tá com ele lá, vai passar a noite aí com ele, né? Enfim, tá aí. Ainda sem previsão de alta. Não, eu espero que amanhã ele tenha alta, né? Mas vamos aguardar como é que vai ser aí a noite, se ele vai passar tranquilo. Ele não tá, mais uma vez, ele não estava com aspecto assim de felicidade, obviamente, não estava com aspecto de cansado, né? Tá bastante desidratado, né? Por isso que já foi uma bolsa de soro, não sei se vai entrar mais uma agora. E aí vai fazer os exames de rotina, se Deus quiser, volta para casa amanhã e a gente fica nessa de... Eu acredito muito que o que ele está sofrendo é questão mental. É um massacre diário sem parar, né? As pessoas, né, não tem nem a compaixão, a humanidade de esperar ele estabilizar para continuar ameaçando, fazendo maldade, enfim, rasgando lei, rasgando a Constituição. O cara, em pleno julgamento, já começa a falar que a anistia é inconstitucional, eles antecipando a um processo que ele sabe que daqui a pouco ele vai ter que julgar, vai ter que dar o voto dele sobre isso, né? A legislação diz que ele já seria suspeito, ele e o Flávio Dino, Alexandre de Moraes e o Flávio Dino já seriam suspeitos, inclusive o Gilmar Mendes agora também, né? Não sei o que houve com o Gilmar Mendes aí, já declarando que é inconstitucional. Quer dizer, pessoas que daqui a pouco podem apreciar uma matéria como essa, antecipam o voto. O que diz a lei? Eles já seriam suspeitos para votar essa pauta. Você acha que eles vão se declarar suspeitos para votar essa pauta? Então, assim, é um cerco, uma ameaça o tempo inteiro que faz muito mal para a democracia. Se as pessoas estão dizendo que estão defendendo a democracia, estivessem de fato defendendo a democracia, era para estarem sendo aplaudidos na rua aí de pé. Salvou a democracia, parabéns, isso aí. O Bolsonaro é um ditador. E o contrário que a gente vê. Será que eles não enxergam fora da bolha? Que eles estão destruindo a democracia, a pretexto de defender a democracia? E eles conhecem o Bolsonaro, conhecem a essência dele, conviveram 4 anos aqui. Você pode discordar dos pontos de vista dele, e, né, algumas opiniões dele, o jeito que ele fala, mas acusar o cara de tentar dar golpe, eles sabem que não. Ele mais do que ninguém, eles sabem que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. É exemplo de centenas de outras pessoas aí que tiveram suas vidas destruídas por causa de uma perseguição implacável. Mas a história está aí para mostrar que, né, essas pessoas vão entrar para a escória, porque elas é que destruíram a democracia, acabaram com o mínimo de convívio pacífico dentro da política especificamente. E a gente tem que fazer de tudo para resgatar essa normalidade. O primeiro passo, eu tenho certeza, tenho fé em Deus, que vai ser essa anistia. Imagine você, pense você e se coloque no lugar dele. Se essa coisa é com Marcola, com Fernandinho Beiramar, os caras estão presos porque cometeu crime, com qualquer outra pessoa, com um estuprador, sei lá o quê, tá? O cara tá lá sofrendo, são 4 paredes, pô. O cara olhando pro teto, mas ele sabe que ele fez um crime. Mas qual foi o crime de Jair Bolsonaro? Eu fico me perguntando, me colocando no lugar dele. Eu tenho feito um propósito de oração, e vim aqui também para orar, e perguntando o que ele se pergunta, meu Deus, qual o crime que eu cometi? Não é um crime contra a Constituição. E os algozes encerram, faz o final do processo dele sorrindo, todos rindo, comemorando. Isso é vingança.
Então você é alvo de uma vingança de quê? Todo mundo chamou Bolsonaro para si. Assim, todo mundo é inimigo pessoal do cara. Assim, o sistema tirou ele para inimigo pessoal. Por que esse cara incomoda tanto? O que esse cara falou que incomoda tanto? Que esse cara é contra o aborto, porque esse cara ama Israel, porque esse cara é contra ideologia de gênero e fala rasgado. Ideologia de gênero é uma figura que criaram uma linguagem para poder dourar uma pílula, que Deus criou é macho e fêmea. Então o cara sempre falou isso, o cara é contra as drogas, o cara é contra abuso, sexualização, hormonização de criança. Esse cara está pagando preço por causa disso, porque na presidência, esse cara, numa pandemia, numa guerra, esse cara foi um grande presidente. Vocês jornalistas, vocês se lembram que no meio da pandemia, para esculachar ele, aquela revista americana, a mais famosa, que escolhe a personalidade do ano, botou o nome dele, Times, para poder esculachar. Porque não tinha genocida no mundo, só tinha no Brasil. Não morreu ninguém em lugar nenhum, só morreu no Brasil. Então botaram o nome de Jair Bolsonaro para esculachar. E por que ele ganhou e venceu? É porque o mundo tem muito mais cristão do que ideológicos, que não acreditam no que ele acredita. Significa que esses países todos queriam o Bolsonaro no seu país. Então, assim, é um negócio triste pra gente, que está assim, perto dele, que é amigo dele, que estamos juntos pelos mesmos propósitos, pelos mesmos princípios, acreditamos nas mesmas coisas, e ver ele sofrendo isso tudo, né? Trazido para o hospital, corpo fraco, emoções combalidas. Graças a Deus ele tem uma esposa que é uma mulher corajosa, é uma mulher de Deus, é uma mulher que crê em Deus, depende de Deus como nós cremos. Até porque essa guerra não é no âmbito espiritual, aqui é material. Essa guerra é espiritual, né? E nós sabemos muito disso, nós dependemos de Deus, sabemos que vai vir uma solução. Se você me perguntar de onde, eu vou dizer também que eu não sei de onde vem o vento, nem para onde ele vai. Mas que vai vir uma solução da parte de Deus, isso não tenha dúvida de que vai vir. Pode esperar. A injustiça não vai prevalecer sobre a justiça. E o que esses ministros estão fazendo, o que esse governo está fazendo, é espalhando um adubo de injustiça nesse país. Mas nesse adubo de injustiça está nascendo uma geração de gente corajosa, gente que confia, sabe? Gente que depende. E nós estamos fazendo a única coisa que nós podemos fazer, reclamar dele. Como senador da República, eu digo a você que eu estou indo no exaustão das minhas forças e eu vou até o fim. Não vou olhar para trás, não dou um passo para trás, não tenho medo de ninguém, não devo nada a ninguém. Eu não tenho medo de nada, a Deus eu temo, não é nem medo, é temor. Eu tenho o temor de Deus. Então, assim, o que eu posso fazer é orar por ele, pelo meu amigo. Jesus disse que a oração do justo pode nos seus efeitos, quando tiver 2 ou 3 no meu nome. Eu sei que isso não vai ser publicado, mas ali eu estarei, né? Porque tem empresas que não pode falar no nome de Jesus, porque não vai sair mesmo, né? Mas graças a Deus existe celular e quem grava no celular, tem nossos assessores gravando também, e tudo isso vai pro ar. Mas eu vou orar por ele, eu vim aqui fazer minha oração, daqui eu vou olhar para a casa dele, para frente do condomínio, propósito que tenho com Deus, vou orar aqui e vou orar lá. E quero pedir a Deus que nesse momento difícil da vida dele, eu sei que não é fácil para ninguém, não é fácil para vocês também, vocês estão trabalhando, vocês estão vivendo também o que nós estamos vivendo, num momento difícil da vida do país, que não é só para alguns, é para todos. Sim, eu quero pedir a Deus que abençoe vocês, jornalistas, repórteres, vocês que estão trabalhando, filmando, que Deus nos guarde. É um país entregue à violência, onde o PCC, o Comando Vermelho, faz parte desse consórcio que governa o Brasil hoje. Quem é que está seguro? Ninguém está seguro. Então que Deus guarde vocês, que Deus guarde a família de vocês, que Deus proteja todos nós, que a misericórdia do Brasil. Pois é, pessoal, tudo isso é em decorrência da perseguição, né, do ditador da toga. É claro que o estado emocional, né, de Jair Bolsonaro está comprometendo a sua saúde, está fazendo essa situação evoluir. Todo mundo sabe que quando a pessoa está bem mentalmente, psicologicamente e emocionalmente, a sua saúde também, o seu corpo também responde bem. Agora, o Jair Bolsonaro, por causa desse julgamento da semana passada e agora a decorrência, né, que está acontecendo aí dessas condenações, tudo isso tem afetado aí a saúde de Jair Bolsonaro.
Agora, é triste, né? Porque, como falou aqui o Flávio Bolsonaro, eles deveriam dar uma trégua, pelo menos para o cidadão se recuperar, né? Pessoal, olha só o que eles estão querendo fazer. Estão querendo crucificar aí o Jair Bolsonaro para que ele nem chegue à prisão e perca a vida antes da hora. Isso não é exagero. O Clezão estava ali, né? E outros 2 presos também que aconteceram a mesma coisa. Clezão foi morto ali dentro da prisão e tudo isso em decorrência das evoluções, das complicações do seu estado de saúde. Todo mundo sabe que quando o estresse aumenta, quando a pressão emocional aumenta, o corpo acaba pagando a conta, né? E eles não têm um pingo de dó nem consciência. Aliás, né? O próprio deputado Daniel Silveira, há pouco tempo atrás, estava ali na penitenciária com a perna inchada, inflamada, com uma infecção, e o Ministério Público, né, por ordem dos togados, não permitia que ele saísse da penitenciária e fosse ter o atendimento ali no hospital. O que acontece nesse país, pessoal, é uma loucura. Os presos não têm direito a atendimento médico. Agora, preste atenção, não sei qual cidade que você mora, coloca aqui embaixo aqui qual cidade você nos assiste, aqui nos acompanha, de qual estado você nos acompanha, até para nós conhecermos aqui o nosso público. Coloca aqui nos comentários. Preste atenção, aí na sua cidade, talvez você já viu algum tipo de acontecer aí, ou já viu a notícia de um assalto, né? Um criminoso, talvez um traficante, nas grandes cidades acontece muito. Quando eles são baleados, quando eles são atingidos, né, por uma bala, por um projétil, e eles são levados imediatamente para onde? Para o hospital. E ali é dado todo tipo de atendimento e cuidado médico para um bandido, um traficante, um criminoso, quer que seja ele. Porque existe ali no Conselho de Ética da Medicina que eles não podem negar atendimento nem para um criminoso, para um bandido. Agora veja só, pessoal. No caso de Jair Bolsonaro, qual o crime que ele cometeu, qual o delito que ele cometeu, e é negado a ele até mesmo esses tipos de cuidados essenciais. Por quê? No caso dele, não era para ele estar nessa situação, pessoal. E aí eles causam todo um transtorno ali, o que vai comprometendo a saúde de Jair Bolsonaro. Realmente, pessoal, sabe o que mais me deixa assim intrigado e de cabelo em pé? Sabe o que é? É que o povo brasileiro assiste tudo isso e fica a ver navios, não faz nada, fica de braços cruzados e não faz nada. O cidadão está lá preso de forma injusta, com tornozeleira no pé, por causa dessa prisão e desse julgamento. O estado de saúde dele piora, ele é levado para o hospital e a vida continua, pessoal. E temos lá em Brasília, lá, um descondenado na frente do país, temos aí o judiciário mandando e desmandando. Nem anistia e nem pedido de impeachment passam ali naquele congresso de jeito nenhum. E o povo brasileiro fica assim de braços cruzados. Mas sabe por quê, pessoal? É que, na verdade, existe na cabeça do brasileiro o seguinte: eu tô trabalhando, eu tô me alimentando, tô viajando nas férias, tenho meu carrinho na garagem, tô pagando minhas continhas, então qual o problema de eu pagar 40%, 50%, 60% de taxa de imposto nesse país? Qual o problema de ter um rombo no INSS de 7 bilhões? Qual o problema deles prenderem um ex-presidente, né, que não cometeu crime nenhum? Qual o problema? Qual o problema do Lula com 5 processos na justiça, em 3 instâncias sendo condenado, voltar à presidência do Brasil? Qual o problema? Qual o problema? Eu estou pagando minhas contas, meus filhos estão na escola, né? Eu tenho um atendimento de péssima qualidade no SUS, mas não tem problema nenhum. Eu não posso sair na rua depois das 10 horas da noite que eu vou ser assaltado, vou ser roubado. Mas qual o problema? Estamos vivendo e deixa a vida levar, né? Deixa a vida levar. Qual o problema? A esposa do Moraes comprou um apartamento lá em Brasília de 12 milhões de reais à vista. Qual o problema? Qual o problema, pessoal? O trabalho. Ela tem um escritório de advocacia e dali ela tira o seu sustento. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. O próximo presidente vai indicar 3 novos ministros, pessoal. A história do Brasil pode mudar se nós tivermos, em 2026, um presidente de direita. Pode ser Jair Bolsonaro, pode ser Tarcísio, pode ser quem for, até o Caiado, Ronaldo Caiado. Mas se tivermos um presidente de direita, ele vai indicar 3 novos ministros e isso vai mudar os próximos 30 anos do Brasil. Tá bom? Fique com essa história aí.
Olha só, pessoal, se inscreva aqui no canal, é muito importante você se inscrever, porque olha o que está acontecendo ali com Jair Bolsonaro. Os canais, os portais de direita precisam ser fortalecidos. É o que eu acabei de falar aqui, enquanto o povo brasileiro está de braço cruzado, as coisas estão acontecendo. Mas se você se inscreve aqui nesse canal, você vai estar fortalecendo a real democracia, o conservadorismo, você vai estar fortalecendo a direita no Brasil. Então, se inscreva agora, para aí um minutinho só, não custa nada, totalmente gratuito. As pessoas assistem o dia todo aí tanta besteira, tanta coisa que não vale a pena, e aqui nós estamos trazendo o que realmente você não vê na Globo, no SBT, na Bandeirantes. Então, vale a pena você se inscrever. E o interessante é porque quando você é inscrito neste canal, você é o primeiro a receber os nossos novos vídeos. As outras pessoas recebem depois, no decorrer do dia, da semana, mas você recebe em primeira mão. Então, se você quer ficar bem informado, é só se inscrever aqui. Aproveita também para dar um like nesse vídeo aí, pessoal, e nós vamos continuar juntos, porque a justiça do homem pode falhar, mas a justiça divina, ela não falha.